Está começando mais um Saúde da Coluna, o programa que leva informação e qualidade de vida para quem quer cuidar da saúde da coluna e do corpo como um todo. E hoje nós vamos entender como a acupuntura e as terapias do Tao vão nos auxiliar na prevenção, no tratamento e no restabelecimento das limitações decorrentes das dores na coluna e em todas as articulações. E recebemos hoje aqui no programa o terapeuta e especialista Emanuel Silveira, que faz acupuntura e também com atuação em terapias do Tao, no tratamento de diversas condições relacionadas à dor e ao equilíbrio do organismo, não é, Emanuel? Emanuel, Sim, doutor. conta ao público, por favor, como começou seu interesse pela acupuntura, pela terapia do Tao, sua trajetória, para a gente já começar o programa deixando isso bem claro para o nosso público. Certo então, doutor. Primeiramente, eu gostaria de desejar um bom dia, agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor, dar o meu bom dia aos telespectadores também. E aí, dando prosseguimento à sua pergunta, as artes do Tao e a medicina tradicional chinesa entraram na minha vida desde cedo. Eu, quando criança, fui uma criança muito doente. Eu tinha diversas doenças, principalmente no trato respiratório. E eu busquei, de certa forma, entender melhor isso, utilizando as artes marciais. E, através delas, encontrar uma forma de encontrar bem-estar, satisfação e um tratamento para esses acometimentos que eu sofria. E, a partir do longo período de convivência com as artes marciais, eu fui me interessando também por esse aspecto mais filosófico, tentando me aprofundar em determinadas ideias, determinados conceitos que eram pertinentes às artes marciais, e eu também observava isso no contexto do cuidado com a saúde. E a partir disso, a partir de 2000, eu comecei então também trilhar, o ano de 2000, né? Também trilhar essa busca de aprofundamento, de formação nas áreas das terapias integrativas, em específico, em especial, nas artes que vêm do Oriente, Japão, China e Coreia. Muito interessante, Emanuel, porque a gente percebe que cada profissão geralmente tem um gatilho, né? Sim, Então, no teu caso, foi muito interessante isso realmente e parabéns, tá? muito obrigado, doutor. Mas, vamos lá. O que são, o que é a acupuntura e as terapias do Tao? Explica aí pra gente. Bom, vou partir do princípio, conceituando um pouco e trazendo essas Perfeito. ideias que para nós são um pouquinho distintas e diferentes para nós ocidentais. As medicinas tradicionais vindas da China, da Coreia e do Japão, por essência, são medicinas filosóficas, naturistas, holísticas e integrativas e psicossomáticas. O que eu quero dizer com isso? Elas buscam na natureza e na manifestação da coerência e do equilíbrio e da harmonia da natureza o seu princípio fundamental. Ou seja, elas entendem que as mesmas leis que regem a natureza e que equilibram céu, terra, sociedade e natureza também se estabelecem como princípios para o equilíbrio da mente, do corpo, das emoções e dos pensamentos. E a partir disso, elas não olham apenas para o corpo, elas olham através do corpo, entendendo que o corpo é a concretização também das suas condições, mas, em princípio, das condições da mente, pensamentos e emoções, que irão reverberar também sobre a perspectiva física. Perfeito. Ou seja, o nosso corpo, na realidade, ele é o resultado desse somatório todo, né, Emanuel? Exatamente. Aí vem a ideia de psicossomática, a Entendi. mente somatizando e manifestando Perfeito. através do físico. E me diz uma coisa, Manuel, como é que essas técnicas entendem a relação entre a energia, corpo físico e a saúde da coluna particularmente?
É interessante a gente analisar a coluna dentro de uma perspectiva inserida justamente na medicina tradicional chinesa e nessas outras áreas que também se veem atreladas a essa perspectiva. Para a medicina tradicional chinesa, a coluna ela não é só uma estrutura óssea responsável pela sustentação do corpo. Ela é uma interface, uma ponte de conexão entre a mente e o corpo. Perfeito. A nossa estrutura é formada pelo cérebro, pela medula, e através disso uma relação periférica onde as informações do nosso cérebro, elas se estendem a todo o nosso corpo. Ou seja, se essa ponte estiver com algum problema, interrompida ou quebrada, essas informações que vêm do cérebro até o corpo e as impressões que o nosso corpo recebe não vão ser processadas de forma adequada. Ô, Emanuel, e me diz uma coisa. Para você, qual que é o ponto-chave, a diferença entre essa abordagem da coluna com a medicina oriental e a medicina aqui do Ocidente? É justamente esse tocante. Nós não percebemos apenas os sintomas físicos. A coluna sendo esse interface entre o nosso cérebro como sede da nossa consciência e essa consciência chegando a todas as partes, é ela que nos dá a sustentação física, sim, mas também é ela que nos dá o equilíbrio emocional e a clareza mental. Perfeito. Interessantíssimo. E me diz uma coisa, Manel, a acupuntura, ela trata apenas os sintomas ligados à coluna, ou ela também atua na origem do problema? Principalmente na origem. Rapaz. Para nós, a origem é a causa e toda circunstância que acometa uma parte é apenas um efeito. Perfeito. Como as leis da física, causa e efeito. Perfeito. Se eu elimino só o efeito, que é o sintoma, a causa persiste. Persistindo a causa, ela irá se manifestar novamente no mesmo local ou em outras partes. Então, a busca sempre é, sim, tratar alívio e trazer esse alívio para os sintomas, mas buscando sempre a causa, seja ela principalmente consciencial, emocional ou mental, se manifestando na parte física, então. Ô, Emanuel, e me diz uma coisa, no teu consultório, na tua prática diária, quais são as principais dores que você trata? E falando particularmente na coluna, qual a região, o local mais afetado que você vê no dia a dia? Bom, as dores são as mais variadas possíveis. Hoje nós temos um problema, a excessiva permanência em determinadas posturas, ou muito tempo de pé ou muito tempo sentado. Isso acaba acarretando as disfunções sobre a coluna, consequentemente as dores. As principais áreas, sendo dessa forma que eu trato quanto ao acometimento, são as áreas cervical e as áreas lombares. Justamente o excesso hoje de permanência numa determinada postura, hoje nós temos recursos como computador, celulares, que acabam pela postura tensionando a região superior, ou muito tempo sentado ou de pé, tensionando a área inferior da coluna. E geralmente, eu percebo isso no meu consultório também, acho que você também vai concordar, Sim. a gente vê uma crescente de alterações na coluna cervical, até por conta do uso excessivo do smartphone, Sim. e das telas, né? Porque é difícil a gente usar uma tela na linha de visão da gente, que é o correto, né? A gente geralmente está flexionando a cabeça e olhando. Então a gente já vê a alteração da coluna cervical chegando bem pertinho do quadro da dor lombar, né? Mas falando da dor lombar, como é que a acupuntura pode ajudar naquele paciente que tem aquela dor lombar que mexe com a qualidade de vida da pessoa? Partindo de um pressuposto e de uma avaliação sistêmica e geral, a gente estabelece os princípios de tratamento. E aí os cuidados, eles vão reverberar justamente na associação com a analgesia, a reestruturação, a regeneração dos tecidos locais, liberando as tensões, favorecendo o fluxo do sangue, que quando tensionado acaba sendo obstruído, essa obstrução gerando processos inflamatórios que vão causar dor. Nesse tocante, a medicina tradicional chinesa, ela percebe a dor como uma manifestação quanto a um alarme. Ela Perfeito. liga o sinal e mostra. E ela é condicionada pelo fluxo incorreto do sangue e daquilo que nós chamamos de qi.
O Qi, para a medicina tradicional chinesa, seria a força vital, que percorre livremente pelo corpo junto com o sangue. Ou seja, essa estaticidade ela gera uma êxtase sanguínea. O sangue fica parado, gerando processo inflamatório. E isso reverbera quanto à dor. Então, recuperando a condição fisiológica, ou melhor, a condição natural desse fluxo. Então, a gente intervém justamente para associar a isso, trazendo bem-estar, a satisfação, eliminando a dor também. Perfeito. A partir do momento que você faz com que o sangue flua, que é o correto, Sim, né? A gente tem, consequentemente, um alívio dessa sintomatologia toda da dor lombar. Agora, exatamente. outra coisa que a gente vê frequentemente no consultório, Manuel, e você também, eu tenho certeza, é a Sim, famosa dor da hérnia de disco, né? Aquela dor sim. ciática, particularmente. Como é que a acupuntura pode ajudar nessa situação? Bom, partindo também desse pressuposto da estaticidade, do excesso das posturas que nós temos hoje, no tocante a exemplo, a ciatalgia, o processo de Sim, dor ciática, ele vem intrínseco a 2 elementos: a êxtase do sangue gerando a reação inflamatória, mas também o estímulo persistente que gera a contração do músculo. A musculatura dos glúteos, quando nós ficamos sentados, ela fica sendo estimulada constantemente. Isso gera contrações excessiva, constrição muscular e o processo que nós chamamos de contraturas. Essas contraturas acabam pressionando os nervos, que irradia-se então a dor pelo membro inferior. Como é que a gente trataria isso? Usando as agulhas, liberando essas áreas de contração excessiva, de contraturas, permitindo que então o alívio se manifeste justamente pela soltura da musculatura, circulação do sangue e todos os benefícios que isso traz. e aí eu já ia te perguntar, e você já deu um spoiler, de como é que é o mecanismo de atuação dessas agulhas para o controle dessa situação dolorosa. Perf Explica aí, Manuel. Perfeito. Nós temos aquilo que nós chamamos de meridianos. Seriam canais de energia por onde o fluxo vital do nosso corpo percorre. Ele é sempre intrínseco, imaterial ti, força vital, imaterial sangue. Então, liberando essas êxtases sanguíneas com as agulhas, músculo contrai, vasos sanguíneos, nervos são comprimidos, diminuindo o fluxo sanguíneo, comprimindo a raiz nervosa que se sensibiliza à dor. As agulhas então entrariam nesses espaços, liberando o livre Perfeito. fluxo do sangue e relaxando a musculatura para liberar o nervo e também essa circulação energética e física. Essa tua explicação foi muito importante, Emanuel, porque a gente recebe no consultório vários pacientes que já vêm fazendo acupuntura ou que pretendem fazer e a gente orienta também. E muitas vezes eles perguntam, mas doutor, como é que é o mecanismo que aquela agulhinha vai? E aí você esclareceu muito bem para a gente e principalmente aí para o nosso público, para desmistificar isso, né? Para ver que tem um fundamento científico da coisa, nada é feito por acaso. Certo, Ô doutor. Emanuel, Sim. e me diz uma coisa, é, quanto tempo, mais ou menos, é outra pergunta muito frequente no consultório. Uhum, Doutor, estou com a minha dor lombar, estou com a minha dor ciática, vou iniciar a acupuntura, eu prescrevo também a acupuntura. uhum. Quanto tempo eu começo a ter um alívio da sintomatologia? Dá para ter essa ideia, Manuel? Sim. Nós dividimos então em causa e efeito. A sintomatologia seria o efeito. A repercussão sobre o efeito é quase que imediata quanto ao alívio. Perfeito, A questão seria a ideia de um tratamento, certo, lembrando que esse efeito é uma causa, um efeito que decorre de uma causa. perfeito. A ideia do tratamento é trazer alívio para os efeitos, mas sem esquecer a causa. Isso, A causa é o que vai tornar este efeito duradouro, que vai sustentar esse efeito. Então, tempo e espaço do acometimento vai reverberar também sobre o tempo e espaço de tratamento. Porém, o alívio sintomatológico muitas vezes é imediato. Ao final da consulta e da sessão, o consultante já sente os alívios quase que de de forma imediato. 100% e imediata. Então, para você que tem essa dúvida constante de com quanto tempo eu vou melhorar com a acupuntura, tá aí, Emanuel, esclarecendo para a gente que é quase que de imediato. Excelente, Emanuel.
E me Certo, diz uma doutor. coisa, Manuel, como é que as terapias do tal ajudam na prevenção das lesões e doenças da coluna? Explica isso pra gente. Certo. Aí reverbera também sobre um conjunto, né? Tá. Quando a gente fala em medicina tradicional chinesa ou nas artes de medicina do Tao, nós temos a mais conhecida como sendo a acupuntura. Mas a acupuntura é apenas uma das técnicas. Nós temos aquilo que nós chamamos de princípios, métodos e técnicas. Os princípios, eles vêm da natureza. Perfeito. A metodologia é a forma de como nós vamos raciocinar e interagir com esses. E as técnicas vão repercutir na parte paliativa dos sintomas ou nas causas. E aí, nas causas, inclusive, a condição anterior a qualquer acometimento. E aí vem o sentido da prevenção também. E aí nós temos diferentes técnicas, a acupuntura na prevenção, mas as práticas corporais, como o Liangong. O Liangong, ele é parecido com um yoga, porém, ele é, dentro da medicina tradicional chinesa, uma das áreas. É uma ginástica com um fundamento próprio e um resultado esperado. Essa ginástica, ela visa corrigir as disfunções, mas também prevenir. E o conceito de prevenção, ele é axilar, ou seja, ele é primordial na medicina tradicional chinesa. É dito que o bom médico, dentro da concepção de Sim. medicina tradicional chinesa, ele trata. O excelente, ele previne. Perfeito. Então, a ideia de prevenção é também perceptível E nisso. até do ponto de vista econômico e de saúde pública, é muito mais barato prevenir Do que do que você remediar. remediar e tratar, né? Exatamente. Oi, Manuel, me tira uma dúvida. A questão da respiração e do estresse, isso influencia no surgimento da dor? Sim. A respiração, assim como o sangue, eles são intrínsecos à natureza da força vital a que os taoístas chamaram de Qi. Ou seja, o movimento respiratório ele também vai ter uma relação quanto à circulação energética. E partindo desse pressuposto da respiração, ela também está atrelada ao sistema nervoso simpático parasimpático, Perfeito. gerando estimulação à ansiedade ou relaxamento. Então, a respiração também é uma perspectiva importante no trabalho. E aí também vem a questão das técnicas corporais, como o Liangong, o Tai Chi Chuan, o Qigong, que vão trabalhar também essa questão da respiração para o alívio das dores. No tocante também com o movimento e a respiração, as condições da coluna. Oi, Manuel, a tensão emocional, o estresse emocional também contribui, não contribui? Também contribui. E isso é bem significativo no que nós falamos no início, quando o senhor me perguntou quais são as principais áreas, cervical e lombar. Para a medicina tradicional chinesa, ela é em natureza e por natureza psicossomática. Tá. Quer dizer que a gente observa através do corpo. Cada órgão do nosso corpo, ele tem essa função psicossomática. Ele não é só uma peça anatômica, ele é um regente sistêmico. Nós temos 5 órgãos, 5 sistemas que são decorrentes a ele. A região lombar estaria atrelada ao sentimento ou à emoção do medo. Assim como a região cervical, a todas as obrigações, os excessos que nos são exigidos no dia a dia, que se sobrecarregam e se colocam diante das nossas costas para que a gente possa carregar isso então. Então também tem essa questão emocional vinculada às dores, né, da coluna. Oi, Manuel, tira uma dúvida que eu vou perguntar que eu tenho certeza que o nosso público também tem. A acupuntura dói? Não dói, doutor. O acupunturista bem treinado e em condições adequadas quanto à manipulação das agulhas, as agulhas não irão gerar dor. Eventualmente, alguma pessoa que tenha uma hipersensibilidade ao toque vai sentir, mas aí nós temos as diferentes técnicas das diferentes escolas, Perfeito. Chinesa, japonesa e coreana, principalmente da escola japonesa de acupuntura, onde a gente maximiza o conforto, minimizando o desconforto no uso das agulhas para o consultante. Oi, Manuel, me diz outra situação bem interessante, assim. Quais hábitos de vida modernos você enumeraria que contribuem muito para facilitar a dor na coluna? Hoje, essa questão da estaticidade excessiva, ou muito tempo de pé, ou muito tempo sentado. Isso é a causa principal hoje das dores na coluna.
E a falta, como o senhor comentou, de ergonomia, que é o sentido de você se colocar numa poltrona, num local ou nas suas funções de forma adequada, destensionando o corpo, destensionando e relaxando a coluna. Hoje nós vivemos numa condição normal que difere do que deveria ser natural no nosso dia a dia. E é justamente isso que ocasiona, principalmente, quanto à modernidade, as causas das dores na coluna. Ô, Emanuel, outro ponto que é bem questionado para a gente no consultório, no dia a dia, é o seguinte: doutor, eu já estou fazendo a fisioterapia, eu já estou fazendo a hidroterapia. Certo. Eu posso associar a acupuntura? A acupuntura pode ser associada com qualquer outro tipo de terapia também, não pode, Emanuel? Exatamente. No tocante, novamente, do que eu falei no início, em natureza e por natureza, a medicina tradicional chinesa, as artes do Tao e a acupuntura são integrativas. O que essa palavra, num sentido mais amplo, quer dizer? Que ela pode se somar a todas as outras áreas, tendo benefício para ela da associação com as outras áreas e também, através dela, beneficiando as demais. Esforço associativo, né? A união faz a força. E no tocante da medicina chinesa, a união otimiza os resultados. É aquilo que eu costumo sempre falar ao paciente. O tratamento não é único, não é uma receita de bolo. Exatamente. Né? E ele é individualizado. Então, existem várias alternativas, vários caminhos que se somam, se sobrepõem com a finalidade única de controlador, né? Exatamente. E me diz uma coisa, Emanuel, qual mensagem você deixaria para o nosso telespectador aí, para que aquela pessoa que convive com a sua dor cervical, que convive com a sua dor lombar, com a sua dor na coluna de uma forma geral, tendo ciática ou não, aquele paciente que convive com aquela dor crônica de coluna, qual mensagem você diria para ele? Observe os sinais que o seu corpo dá. Tente ouvir aquilo que o seu corpo fala. E ouvindo o que o corpo fala, busque os recursos necessários para o seu bem-estar. Hoje nós temos uma gama e uma infinidade de técnicas, de áreas dentro da medicina convencional, dentro da medicina integrativa, em que você vai conseguir melhora na sua qualidade de vida, para o seu bem-estar e para a sua satisfação. Mas busque ouvir o que o seu corpo tenta dizer para você. É importantíssimo isso que você falou, Emanuel, porque o seu corpo, telespectador, ele dá sinais. Isso tudo não ocorre do dia para a noite. Ele vem gradativamente alertando e muitas vezes a gente negligencia, não é, Emanuel? Exatamente. A gente tende a, com o murmurinho do dia a dia, das exigências externas a que a vida moderna hoje nos exige, acabamos nos anulando nessa relação íntima com o nosso corpo. Perfeito. Eu sempre coloco isso, seja nas aulas, seja no atendimento. Quem é a pessoa mais importante na sua vida? Você mesmo. Então, tente ouvir você mesmo. Esses sinais, esses desconfortos, não deixe para depois. Ô, Emanuel, e eu queria que a gente finalizasse esse programa excelente. Eu não chamaria nem de programa, esse bate-papo bem esclarecedor para o nosso telespectador. Você dando uma mensagem final para a pessoa não conviver mais com dor e dizer como é que a gente faz, como é que o público faz para te encontrar, teus contatos, tua rede social. Fala aí para a gente. Doutor. Volto a frisar essa questão de ouça o que o seu corpo quer dizer. Não deixe para amanhã, a sua saúde é importante. Nós temos quantidade e qualidade de vida. Quantidade são os anos que a vida nos reserva. Qualidade é a saúde e o bem-estar destes anos. Então, prime pela qualidade também. Não se preocupe só em anos de vida, mas em saúde para viver pleno e bem ao longo de todos os anos. Que o Criador, que o inefável, que o grande arquiteto do universo, permitiu que você tenha ao longo dessa vida. E quanto aos contatos, doutor, eu vou tomar a liberdade e vou pegar aqui. Como é que a gente encontra? Eu atendo junto à minha clínica, que fica localizada na Rua São Luís, 619, sala 202, bairro Santana, aqui em Porto Alegre. No Instagram, vocês vão me encontrar pelo @Emanuel H. Silveira e junto ao WhatsApp,
pelo meu telefone 51 99941 7968. 51 99941 7968. No Instagram, @EmanuelH. Emanuel, muito obrigado e foi um prazer Satisfação, grande doutor. essa conversa contigo e a gente vai se encontrar outras vezes. Certo, muito obrigado, doutor.